Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de O Despertar da Consciência, uma obra que investiga uma sensação que, vamos combinar, está cada vez mais comum, aquela de que a gente está perdendo a capacidade de sentir o mundo de verdade. E o ponto de partida já é bem forte. Pois é, a análise já começa com essa frase, que é um soco no estômago. Ela define o problema central. A gente perdeu a sensibilidade, a capacidade de se impactar. É como se nada mais, nem mesmo o extraordinário, conseguisse nos abalar. E com essa perda, uma parte vital do que nos torna humanos parece que está adormecendo. E essa é a grande questão que fica ecoando, né? Talvez seja um sentimento familiar para muita gente, um certo torpor diante de um mundo que não para, uma dificuldade de se conectar de verdade com o que acontece. A obra entende essa sensação e a trata como um sintoma dos nossos tempos. E a resposta para essa pergunta tem um nome: a Era da Anestesia. Essa é a grande metáfora do livro para descrever o nosso estado atual. A tese é que isso não é uma falha pessoal de ninguém, é uma condição da nossa civilização. Nós estamos coletivamente anestesiados. Mas por que isso acontece? Bom, a razão é que o volume de tudo ficou alto demais. A quantidade de informação, de eventos, de estímulos simplesmente ultrapassou a nossa capacidade de processar e principalmente de sentir. O resultado é essa exaustão, tanto da nossa percepção quanto das nossas emoções. Essa anestesia toda é alimentada por três forças principais. Primeiro, o barulho constante, que impede a gente de se escutar. Depois, a velocidade frenética, que acaba nos cegando. E, por fim, o excesso de tudo, que nos satura. Juntas, essas três coisas têm um custo cognitivo gigantesco. Agora, como é que o nosso cérebro, que foi moldado ao longo de milênios para um ritmo completamente diferente, reage a esse ambiente? A resposta, segundo a obra, é que ele está basicamente entrando em colapso. E olha só este dado, que vem de uma pesquisa da Microsoft citada no livro, que mostra o tamanho do problema. Nossa capacidade de manter o foco caiu para apenas 8 segundos. 8 segundos! A gente não consegue mais permanecer em nada por muito tempo, e o custo disso é enorme. O que está acontecendo na prática é uma troca. A gente está trocando a atenção profunda, que é mais lenta, focada e gera significado, pela atenção dispersa, que é rápida, reativa e só consome estímulos. E o ambiente digital, claro, nos empurra o tempo todo para essa segunda forma de atenção. E os sinais desse cérebro exausto são bem sutis e muito comuns. Sabe aquela irritação que surge do nada? Ou a sensação de que a mente está vazia? A perda de prazer nas pequenas coisas? Ou aquele sentimento constante de que estamos sempre atrasados? Isso tudo é o corpo protestando, porque a mente simplesmente não consegue mais acompanhar o ritmo do mundo. O filósofo Byung-Chul Han, que é citado na obra, resume isso de uma forma perfeita. Para contemplar é preciso silêncio e pausa. Só que o excesso de estímulos devora esse nosso espaço interno e nos deixa incapazes de processar o mundo com profundidade. Mas o problema não para no indivíduo, não. Quando milhões de cérebros estão exaustos, essa anestesia se torna um problema social. A nossa indiferença coletiva começa a corroer o tecido ético da sociedade. Para entender isso melhor, a obra apresenta um conceito sociológico que é chave: a normalização do desvio. Sabe o que é isso? É o processo pelo qual algo que antes nos chocaria, sei lá, a grosseria, a mentira, a injustiça, passa a ser visto como normal, simplesmente porque acontece o tempo todo e ninguém mais reage. E como esse ciclo funciona? Bem, é um processo gradual. Começa com pouca gente agindo de forma errada, depois alguns toleram por cansaço ou por medo, em seguida a maioria se cala para evitar conflito. E no final, o que era inaceitável vira a nova paisagem. Todo mundo se acostuma. E tem um exemplo real e muito trágico disso. A socióloga Diane Vaughan, quando foi estudar o desastre do ônibus espacial Challenger, descobriu exatamente esse processo em ação. Pequenas falhas técnicas foram sendo ignoradas e toleradas dia após dia, até que viraram parte do procedimento padrão. O resultado foi uma catástrofe, e a lição é clara. Pequenas permissões, quando acumuladas, podem destruir sistemas inteiros. Ok, o diagnóstico é duro, a gente sabe, mas a obra não se limita a ele. Existe sim um caminho de volta. A proposta não é uma revolução externa, mas uma mudança interna, um redespertar na nossa capacidade de sentir. E aqui está a chave. O antídoto para a aceleração e para o excesso não é mais velocidade, nem mais eficiência. É a pausa.
Desacelerar deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade. É nesse intervalo que a consciência ganha espaço para respirar. E a boa notícia é que esse retorno não exige uma transformação radical na vida. Ele começa nos detalhes, no gesto de realmente ouvir alguém, de saborear um café sem olhar para o celular ou de simplesmente perceber a própria respiração. Então, na prática, o que pode ser feito? A obra sugere um caminho. Primeiro, reconstruir a nossa atenção, que é a base de tudo. Depois, recuperar a capacidade de se espantar com as pequenas coisas. Praticar empatia de forma consciente, se permitindo sentir com o outro. E talvez o mais importante, resistir eticamente, ou seja, se recusar a normalizar aquilo que fere nossos valores. E a gente termina com uma pergunta que provoca e que resume toda essa jornada. Em um mundo que está anestesiado pelo ruído, talvez o ato mais revolucionário seja justamente buscar o silêncio, para finalmente conseguir ouvir o que realmente importa, tanto fora quanto e principalmente dentro de nós.